Está no ar o 3 a 1. Esta noite nós temos um convidado muito especial, o escritor e poeta Afonso Romano de Santana, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Para nos ajudar a entrevistá-lo estão conosco o professor e jornalista Jason Prado, que dirige a ONG Leia Brasil, e o doutor em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, Ricardo Oiticica. Antes nós vamos assistir um perfil sobre Afonso Romano de Santana, mineiro de nascimento e carioca de coração. Quando se pensa em um poeta, pode-se ter a ideia de um sujeito desligado de questões mais terrenas, mas Afonso Romano de Santana é um intelectual, um pensador, um homem que une ação e inspiração. São mais de 40 livros publicados e, mesmo assim, ainda tem tempo para ser cronista, professor, administrador cultural e jornalista. Nascido em Belo Horizonte, ganhou o país. Nos tempos da ditadura, seus poemas nos deram voz. Na volta à democracia, se consagrou como um dos 10 jornalistas que mais influenciaram a opinião de seu país. Como presidente da Biblioteca Nacional, ajudou a modernizá-la, além de criar o Sistema Nacional de Bibliotecas. A mais nova aventura foi se tornar blogueiro. Mas em todas essas facetas, um ponto em comum: amor pela palavra. Afonso Romano de Santana, qual é a diferença entre o poeta e o cidadão comum? Uma boa pergunta. Porque, em geral, as pessoas pensam que o poeta é um sujeito meio extravagante, uma pessoa que veio de Marte, né? Diziam que vivia na Lua, etc. Esse é um conceito um pouco antigo. Eu tenho um conceito de poeta como um sujeito que está plantado no seu tempo. E plantado no seu tempo significa que ele está ligado na história. Portanto, ele é um cidadão. Ele está na chamada polis do seu tempo, né? Nesse sentido, ele é um sujeito comum. E quando ele escreve, ele tenta retratar os problemas principais da sua comunidade. Se ele escreve expressando apenas as suas neuroses pessoais, as suas fantasias, vai haver um divórcio muito grande entre ele e o público. Você acha que a poesia ela tem vamos dizer assim, uma conexão com a vida que se distingue, vamos dizer assim, da crônica, de outro tipo de narrativa da realidade, a partir do quê? O que vai ser o grande diferencial da poesia além da rima? Tem um mistério a respeito da poesia, um mistério que cada vez me fascina mais. Porque você veja o seguinte: nós estamos numa sociedade tecnológica. É um avanço da técnica incrível. E o número de poetas está aumentando. O que é isso, né? Se dizem que a poesia não serve para nada, como é que na sociedade tecnológica aparecem tantos poetas e pior, ou melhor, né? Por que as pessoas continuam a ter necessidade de usar um poema, usar uma metáfora, ler Drummond, Vinícius, ou quem seja, para se expressar, né? Eu tenho a impressão que o escritor, seja Kafka, Cervantes, Shakespeare, é um indivíduo que cristaliza certas metáforas, certos sentimentos, de uma maneira tão universal, que quando você quer falar uma coisa, você pede emprestado aquela linguagem, aquela metáfora para se exprimir, né? Isso aqui, hoje, no Brasil, seja no Irã. Eu lembro que eu fui ao Irã alguns tempos atrás, e as pessoas usavam no Irã metáforas e figuras de poetas de 1000 anos atrás. Como é que essas metáforas permanecem no tempo e no espaço, né? É a linguagem de utilidade pública, a verdadeira poesia, assim. O Kundera, o Milan Kundera, num ensaio literário dele um livro chamado A Cortina, ele fala de Cervantes como o grande inventor do romance, e lá pelas tantas ele diz mais ou menos o seguinte, que é o que vai inclusive dar o título ao livro, que ele desvendou a cortina das ideias pré-concebidas de um mundo em que tudo estava pré-estabelecido, tudo já estava decidido, a vida das pessoas era uma carta marcada.
e que ele rompeu com isso ao inventar o romance e escreveu o Dom Quixote. Você diria que a missão do poeta continua, ou do escritor, continua sendo essa de romper essa, vamos dizer assim, essa cortina do senso comum das coisas que estão pré-estabelecidas? Tem uma frase muito conhecida do Aristóteles, todo professor de literatura repete, né? Ele diz que a poesia é mais verdadeira do que a história, no sentido que a literatura cristaliza certos sentimentos ao invés de ficar apenas na cronologia, né? E o caso do Cervantes é exemplar, né? Ainda há pouco tempo, eu lembro, no aniversário dos 400 anos do Quixote, o Departamento de Turismo na Espanha divulgou que tinha o chamado Caminho de Cervantes. Você saía da sua cidade e fazia o Caminho de Cervantes. E chegava, inclusive, em alguns lugares onde o personagem Quixote esteve. O Quixote nunca existiu. É uma invenção. E você sai da sua cidade para fazer o caminho de um personagem que nunca existiu. E até havia um detalhe, você entrava numa estalagem que faz parte das narrativas do Cervantes, entrava ali, tem lá uma pessoa que é dono da estalagem, tem uma espada, te colocava as roupas do personagem e você se comportava como se estivesse dentro do romance. Então a literatura tem essa coisa fantástica, você está no tempo, está no espaço, está fora do tempo e do espaço e se comporta miticamente dentro dessa metáfora, dentro dessa fulguração do tempo e do espaço. Você falou há pouco, Afonso, no Irã, e o poeta nacional persa, Hafiz, tem um poema que é retomado por Manuel Bandeira, a maneira de Hafiz, um gazal, aqueles dísticos rimados, né? E ele fala que a Darling dedica a uma mulher, então, o gazal que fiz em louvor de Hafiz. Poeta de Shiraz, teus versos, minha alma e tua alma diz. Isso retoma a questão do poeta porta-voz, não é? Lembramos que em determinados momentos, unindo a arte e a ação, você esteve portando determinadas bandeiras, não é? A mais notável da época da abertura com Que País é Este? Livro de 1980, que festejou há pouco seus 30 anos. 30 anos. Não é? Este momento de poeta nacional que você viveu à época, não é? Lhe deu que sensação como alguém que sai, de alguma maneira, da Torre de Marfim, onde os poetas às vezes ficam, para a praça pública, a tal ágora grega? Agora você foi fundo, hein? Foi a Pérsia, né, tirou ali o Hafez. Por coincidência, eu tenho 2 poemas onde eu retomo o Hafez também. Eu pego os versos dele e faço uma adaptação. Era um poeta de 1000 anos atrás. E o Bandeira, né, retoma isso. E eu tenho um diálogo com Hafez, com Bandeira, até muito interessante, porque eu já falei várias vezes isso, mas vou falar outra vez, porque é muito importante para mim. Né? Por falar em Bandeira, por falar em Pérsia, eu estive em Pasárgada. Estive lá, existia aquelas ruínas. Talvez tenha sido um dos poucos poetas que foram ver a Pasárgada verdadeira. E, na ocasião, até escrevi um poema que é o avesso do poema do Bandeira. É que o Bandeira imagina um lugar ideal, onde iria realizar todos os desejos da sua infância, etc. E eu, ao contrário, eu fui a Pasárgada para conversar com nada, conversar com a ruína. E isso tem a ver com a questão do Que País é Este? É um livro, para mim, histórico, porque traz a perplexidade da minha geração. Essa última edição tem uma coisa ótima no livro, que é a introdução do Zé Murilo Carvalho, que é, sem dúvida, hoje o maior historiador brasileiro. E, por coincidência, ele foi meu colega de geração lá em Minas Gerais, no tempo de estudantes. E ele, então, faz uma história desse período até hoje, né? E a nossa geração passou por coisas muito patéticas, dramáticas, importantes e
necessárias, né, de serem narradas. Eu sou da geração que viu a Sierra Maestra, se empolgou com a Sierra Maestra, mas eu sou da geração também que viu a caída do Muro de Berlim. E eu estava em Moscou no dia que o comunismo acabou. Então, tenho a impressão que esse arco deveria nos ensinar alguma coisa. Nós vivemos a história de uma maneira patética e dramática. E a ditadura brasileira é a mesma coisa, né? Esse livro, Que País é Este?, trata disso de uma maneira ampla, geral e restrita, como diziam generais naquele tempo. A força da poesia para perpetuar certas situações é uma coisa impressionante, né? Tem uma passagem das Mil e Uma Noites que diz mais ou menos o seguinte: o vizinho manda cortar a cabeça de um médico grego, aí ela rola e declama uma poesia, né? E que era mais ou menos assim: eles eram justos e puros, mas julgaram a seu modo e se acumpliciaram no poder. Eles lançados à miséria e à opressão. Dentro em breve seu poder parecerá que nunca existiu, e ninguém poderá culpar o mundo por tratá-los assim. Maravilha. É mais ou menos o resumo do que aconteceu aí entre Sierra Maestra e a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, ou não? O que você Eu acho que tem a ver. E nesse sentido, uma coisa que você falou no princípio, e o Ricardo tocou nisso também, a minha relação com a história é uma relação visceral, né? Eu não consigo me pensar ou pensar no que eu escrevo sem história. Ela está presente, a história literária e a história geral. E a nossa geração viveu essa coisa patética. Ainda agora a gente está lendo os jornais todos os dias, não é? Essa revisão da Comissão da Verdade, os guerrilheiros que praticaram justiçamento estão vindo à tona fazer as suas declarações, os militares que participaram da tortura estão se manifestando, e a minha poesia passa por isso. Ainda hoje de manhã, por coincidência, lendo jornais, eu me lembrei de um poema que eu tenho sobre tortura e o torturador. Aliás, foi um pedido para escrever na ocasião, aí no tempo dos militares, né? Como eu tenho um longo poema sobre os desaparecidos. Também era um poema de página inteira, que foi publicado nos jornais naquele tempo. E eu acho que esses poemas estão atuais, porque falam sobre a história que nós vivemos. E reler esses poemas é um pouco entender a nossa perplexidade. Afonso, o que ainda está reverberando na minha cabeça aquela sua história de que o poeta é um cidadão antenado, mas comum. Eu diria que você é incomum. E me chama muita atenção na sua história o fato de que você conseguiu sair da metáfora poética para a verdade política, para a verdade que o Ricardo lembrou muito bem, né? Subindo, você tem uma ação política muito grande aí nos anos 70, e depois, nos anos 90, você resolveu assumir um trabalho de dirigir a Biblioteca Nacional, né, toda a cultura brasileira que foi colocada no seu colo naquele momento. E você hoje transita muito bem nessas áreas, né? E eu te pergunto por que você não exerce assim de uma forma mais ativa esse teu lado político, essa sua visão crítica da sociedade e essa visão pragmática do fazer, que é tão difícil num poeta, né? É o seguinte, essa minha característica não é virtude nenhuma, é uma característica de temperamento. Eu sou uma pessoa que se mete nas coisas. Aliás, acho que está no meu nome. O Afonso, no germânico, no alemão antigo, significa uma pessoa que se atira. E etc. E isso me traz, às vezes, problemas, né? Às vezes, traz algumas gratificações. E no caso específico, como você disse, de repente caiu no meu colo aí nos anos 90 e caiu mesmo, porque eu nunca estive nos gabinetes procurando postos, nunca pleiteei isso, e de repente me ofereceram a Biblioteca Nacional. Eu até aceitei, eu disse na ocasião para o Plínio Doyle, que tinha sido presidente da biblioteca, eu vou aceitar porque livro eu conheço, eu já vi alguns, né, tenho noção do que é isso, acho que dá para fazer alguma coisa.
E, aliás, você participou dessa epopeia que foi a direção da Fundação Biblioteca Nacional, na ocasião, quando criamos uma série de coisas que não existiam, né? Além do Sistema Nacional de Bibliotecas, o ProLer, com essa ideia de que, ideia revolucionária e banal, porque as ideias banais, quando postas em prática, passam a ser revolucionárias. A ideia de que todo brasileiro tem o direito à leitura. Todo brasileiro tem que ter uma biblioteca. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Eu queria saber se não faltam bibliotecas no nosso país. Faltam bibliotecas nesse país. Aliás, nós temos uma dívida histórica em relação a isso. Nós temos, hoje, umas 6.000 bibliotecas públicas. Quando eu assumi a Biblioteca Nacional, só tínhamos uns 3.000. Esse governo, que começou com o governo Lula para cá, conseguiu completar as bibliotecas em cada município. Mas isso não é suficiente. E tem um negócio de tecnologia que eu tenho a impressão que interessa ao espectador e nos interessa a todos, que é a relação entre tecnologia e biblioteca. Você veja o seguinte, se nós começássemos a construir hoje bibliotecas no país, seria muito caro e não conseguiríamos preencher essa lacuna de 500 anos. Fazer uma biblioteca na Amazônia, no interior de Minas, Mato Grosso, cal, pedra, tijolo, isso custa muita coisa, né? Mas ao nosso socorro veio a tecnologia e nós não estamos prestando atenção na importância dessa tecnologia. Eu vou falar uma coisa que é banal, e por ser banal tem uma certa importância. Uma pessoa nas margens do Araguaia, do Tapajós ou do São Francisco, tem na mão toda a biblioteca fundamental para se formar. Tem o iPad, tem o iPhone, tem o notebook, todo mundo tem notebook. As tribos de índios, os índios têm notebook. Então, as pessoas têm hoje, na mão, a oportunidade do conhecimento. Isso é uma coisa extraordinária. Então, quando alguém te diz assim, não, o brasileiro não lê porque o livro é caro. Mentira! Quem quer ler, lê. Tanto, né? Você baixa em qualquer lugar do Brasil as principais obras do mundo, em várias línguas, e lê. Sófocles, Shakespeare, Vinícius, ou o que for, Drummond. Unindo essas duas pontas, Afonso, você começou a sua gestão criando o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e, ao final dela, foi defenestrado quando lançava o projeto Biblioteca Ano 2000. Você partiria justamente para a síntese desses dois suportes, o suporte tradicional e o suporte virtual. Claro, nós temos que dar um pulo nesse sentido, né? Tem uma historinha do famoso Marechal Rondon que me fascina. Dizem que o Rondon saiu... Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nossa entrevista de hoje é com um intelectual brasileiro que dedicou a vida às letras, Afonso Romano de Santana. Também participam do nosso bate-papo o pesquisador e professor de literatura da PUC-Rio, Ricardo Oiticica, e o diretor executivo do projeto Leia Brasil, Jason Prado. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Na sua opinião, por que o brasileiro lê tão pouco? Essa pergunta tem que começar a ser respondida da seguinte maneira. O brasileiro está lendo cada vez mais. Se a gente ficar repetindo que o brasileiro lê pouco, ele vai cada vez ler menos. Você não vê nenhum produto aí dizendo que o produto não vende. Você tem que falar a favor. E, de fato, né, as editoras brasileiras estão editando mais livros, as editoras internacionais estão vindo para o Brasil, e existem hoje mais de uns 10.000 programas de leitura no país. Então, a questão não é mais essa de se brasileiro lê ou não lê, mas quais são os programas, quais são as estratégias que estão sendo usadas para incentivar a leitura. Aqui mesmo temos 2 exemplos, né? O nosso Jason, que tinha um programa, ainda tem até hoje, né, da Petrobras, incrível, a iniciativa pessoal. E na PUC, a Cátedra da Leitura, quer dizer, a universidade entrando
nesse nicho que antes era um nicho apenas de alfabetização. A leitura não é uma questão de alfabetização. A leitura é uma questão de segurança nacional. Todos têm que ler. Não há nenhum país de primeiro mundo que não tenha leitura como uma coisa primacial. Afonso, você falou dessa falácia, né, do brasileiro ler pouco, e realmente isso deve estar servindo a algum interesse estranho. Eu queria voltar lá atrás naquela pergunta da biblioteca. Eu acho que existe uma grande confusão no imaginário popular quando fala que o Brasil tem pouca biblioteca ou que tem que ter mais biblioteca. Nunca se discutiu, por exemplo, a função da biblioteca, né? A gente, em pleno século XXI, você ter bibliotecas com enciclopédias, quer dizer, dá para você falar um pouquinho sobre a sua visão disso para a gente? Não, você tem razão. Tem uma coisa aí que tem que ser estudada, tem que ser explicada, merece debates. O que é uma biblioteca do século XXI? Não é mais aquela biblioteca que era depósito de livro. Não é mais aquela biblioteca onde vão pessoas esquisitas, pessoas estranhas. A biblioteca do século XXI tem que ser mais do que um centro cultural. Tem que ser um lugar de pesquisa, de informação. Ou seja, o bibliotecário moderno tem que ser um servidor da informação. E, sendo servidor da informação, temos que mudar o currículo do bibliotecário. Vou te dar um exemplo. A Rocinha. Eu até escrevi um texto sobre isso, porque me disseram que a Rocinha, que tem quase uns 200 mil habitantes, né? Me disseram que não tem biblioteca lá. Depois alguém corrigiu. Não, tem uma biblioteca lá que um operário fez, e o Niemeyer ajudou a fazer a planta, etc. Então, digamos, 200 mil habitantes e uma biblioteca. Mas tem 120 lan houses. Na minha cabeça, uma lan house é uma biblioteca, se houver uma equipe que trabalhe em torno dessas lan houses para transformar isso num depósito de informação. Então, nós temos que ensinar as pessoas a lerem no plano do século XXI, através dessa tecnologia formidável que está à nossa disposição, né? Os clássicos todos estão aí. Então, a lan house não pode ser o lugar onde você vai apenas para mandar recado para a namorada e fazer jogos. Pode ser uma célula universitária de estudo. Então, temos que mudar isso. A proximidade entre a Rocinha e a PUC-Rio, onde a Cátedra Unesco está sediada, né, já nos levou a algumas parcerias, inclusive com o apoio do Ministério da Cultura, através dos pontinhos, e o pontão de leitura, que reúne, congrega pessoas como o pedreiro, não é, que isoladamente já faziam a leitura acontecer e precisariam, talvez, de um apoio que desse, inclusive, autoestima pessoal. Mas na Lan House, Afonso, há também um outro fenômeno que é para um novo meio, uma nova linguagem. Será que a gente entra também na questão da reforma ortográfica, do acordo ortográfico, da maneira de escrever cada vez mais instável, uma produção acelerada de novas formas e convivendo com um acordo que procura dizer qual é a forma? É o desacordo ortográfico, né? Eu, na verdade, tenho dificuldade com esse acordo ortográfico incrível. Deve ter vendido muito livro. Né? Inclusive, o resultado do acordo ortográfico é o resultado de interesses comerciais, nós sabemos disso, não é? Muito mais do que interesses gramaticais. E eu acho que nós temos que prestar atenção num outro nível de leitura, aprender a ler no século XXI. Porque todos somos leitores, porque as pessoas têm que se capacitar disso, somos todos leitores. Você, quando acorda de manhã, independente do seu nível intelectual, da sua classe social, você começa a ler o mundo. Ou porque lê o jornal, ou se você não estiver lendo o jornal, você chega na janela, você olha o clima, você está lendo o mundo. Você escolhe a roupa que você vai colocar. Então, nós somos todos leitores. Uns são leitores precários, outros são leitores mais sofisticados. Eu costumo até dizer uma coisa que me ocorreu há algum tempo sobre a nossa relação com os animais.
que eu tenho uma cachorrinha, quem tem animal em casa sabe disso. Os animais leem o mundo com uma perfeição incrível. Quando houve o tsunami lá na Ásia, os elefantes, os cavalos, eu tenho a impressão que até as baratas, né, saíram meia hora antes e subiram a montanha. Os humanos levaram meia hora para perceber que vinham as ondas. Os animais leem o mundo com uma cuidade incrível. Os índios leem o mundo. Né? E nós amanhecemos aqui na selva das cidades e não lemos nada. Nós estamos perdidos. Então, a questão da leitura é a questão de aprender a ler o mundo. Como ler o mundo? O mundo se tornou complexo, muito complexo. Não podemos mais ler ideologicamente como nossa geração fez. Nós líamos à esquerda, né? Marxismo, etc. Isso era mais uma religião do que um processo de leitura. E estamos aprendendo a reler tudo de novo. E a religião? Como é que você... Porque a religião, ela é uma, vamos dizer assim, talvez a maior âncora da leitura contemporânea. A religião, os livros sagrados estão aí vivíssimos, né? Apesar de milenares. Como é que você entende essa leitura religiosa do mundo? Não, isso me suscita duas lembranças. Né? Eu, quando estudava o fenômeno da carnavalização na cultura ocidental e oriental, eu fiquei muito interessado em ver como, durante a Revolução Francesa, houve uma tentativa de extinguir a igreja. Os templos católicos, sobretudo, foram despidos de estátuas, foram transformados em templo da liberdade. As igrejas foram transformadas em templos políticos. E todo o ritual católico, os revolucionários franceses da ocasião, inventaram outros rituais. Não cultuavam mais a Virgem Maria, nem Cristo, mas passaram a cultuar a árvore. Então, tinha um processo ritualístico que iam todos para o campo e adoravam a árvore. Isso é interessante. A Revolução Russa e a chinesa fizeram a mesma coisa. Proibiram a igreja e botaram o partido no lugar. A estrutura do partido é uma estrutura religiosa. Copiaram a estrutura, né, e colocaram dentro do partido. Hierarquia, o mistério, o enigma, se obedece, o amor ao pobre, etc, etc. Isso prova o seguinte, no caso francês, ou no caso russo, chinês, ou cubano, o que seja, que o ser humano tem um fascínio pelo mistério. Tem um fascínio pelo sagrado. O sagrado não no sentido religioso apenas, mas o sagrado no sentido do mistério que existe aí. O biólogo sabe que existe um mistério na biologia, o físico sabe que existe um mistério. Ainda agora o Frei Beto publicou um livro sobre a física, ele é sacerdote, sobre a física e os mistérios. Então, existe uma questão, e aí bate na questão da religião, né, que nos toca e passa pela literatura. A literatura dialoga com o mistério. Apenas a literatura não traz respostas convencionais. A religião te entrega um pacote. Você já sabe que vai ser reencarnado, você sabe que vai ressurgir, você vai para o céu, etc. A literatura faz o contrário. Diz, olha, tem um mistério, nós não sabemos que coisa é essa, e você tem que dialogar com esse mistério. Por que a literatura ocidental dialoga tanto, então, com a Bíblia, por exemplo? Que é uma coisa recorrente. Todos os escritores, de alguma maneira, bordejam a Bíblia, inclusive os ateus, como Saramago. É incontornável. Né? Eu tenho uma formação protestante. Né? Eu nasci para ser pastor, para pregar o Evangelho. Então, Bíblia até que eu conheço razoavelmente. Não é? A Bíblia é incontornável, né? Tanto religiosamente quanto literariamente. E Machado de Assis, que não era nenhum religioso fanático, cita a Bíblia o tempo todo. Isso diz respeito à questão do sagrado, não no sentido religioso, do sagrado em relação ao mistério. No caso dos árabes, tem o Corão. No caso dos budistas, eles têm lá os livros sagrados. O sagrado é que é o grande motivo
que nos atrai, é o grande atrator. Seja o sagrado profano, a literatura é o sagrado profano, né? Seja o sagrado religioso que existe nas diversas religiões. Vamos juntar, então, igreja e literatura falando de igrejinhas? Isso existe. Existe, aliás. Esse é um assunto interessantíssimo. Eu tenho insistido que é necessário que a antropologia faça uma investida dentro da história literária, para que se estude como se organizam os grupos literários, as gerações, como se organiza o poder literário. As pessoas pensam por aí que os artistas são um bando de anjos, cheio de bons sentimentos, e que a literatura, as artes, só tem pessoas salcandouradas, etc. Negativo. A área artística é um pega para capar, é uma selva furiosa, as pessoas se devoram o tempo todo. Isso no tempo de Mozart, Miguel Ângelo, hoje. Então, os grupos se organizam. Você, para entrar na literatura, você, se entrar com a sua cara e a coragem, você quebra a cara e fica sem coragem, né? Você tem que estudar que sistema é esse. É um sistema de forças. Eu, como estou nisso já há bastante tempo, eu consigo detectar onde é que estão os inimigos e as hordas selvagens com as quais eu tenho que lidar, né? Agora, assim, retomando a questão da literatura e o século XXI, quem é que você acha que vai dar conta dessa questão? Não da literatura, mas da leitura da literatura com essa nova linguagem do blog, do SMS, essa nova escrita, essa ordem que está surgindo aqui no Brasil de hoje. Você acha que vai ficar uma lacuna? Eu não sei exatamente como te responder. Tem um negócio acontecendo que me remete muito para uma frase dos anos 60, do Bob Dylan, grande pensador, né? Grande músico. Tinha uma frase dele que era a seguinte: alguma coisa está acontecendo e você não sabe o que, Mr. John. Os anos 60 foram um período de grande tumulto e modificações. Hoje nós estamos vivendo um negócio semelhante. Essa verdadeira renascença que nós estamos atravessando, a informática. Todo dia inventa uma coisa nova, 2, 3 aparelhos. E com isso, o conceito de leitura se modifica. O conceito de receptor também se modifica. Outro dia, por exemplo, eu li um negócio no Le Monde, numa viagem que eu fiz agora, comecei a ler o Le Monde, tem um negócio sensacional que estava escrito no jornal sobre informática. Diz assim: se você está na rede e não estão tentando lhe vender nenhum produto, é sinal que você é o produto. Olha que coisa diabólica, né? Se você está na rede e ninguém está te vendendo nada, é porque você está sendo vendido. É um negócio do Facebook, do blog, etc. E as pessoas não têm noção de que são um produto que está sendo vendido, não é isso? Então, isso faz parte dessa nova sociedade, né? De uma urgência de redefinição que é provisória, porque se eu te disser a meia dúzia de verdades que equacionam o problema atual, daqui a uma semana eles fazem uma descoberta eletrônica que vai modificar totalmente o meu ponto de vista. Vou te dar um exemplo. Quando eu dirigi a Biblioteca Nacional, lá pelas tantas, eu tive contato com o presidente da Biblioteca do Congresso, que era a maior biblioteca do mundo, e ele revelou que a Biblioteca do Congresso ia adotar o CD-ROM como técnica. Botou $200 milhões para transformar o acervo da Biblioteca do Congresso todo em CD-ROM. Eu morri de inveja, porque eu não tinha $200 milhões. Não durou 2, 3 anos, o CD-ROM caiu. Saiu de moda, não se fala mais. Se eu falar de CD-ROM com o menino aí, ele nem sabe o que é, não é isso? Então, os suportes estão se modificando de uma maneira veloz e exige... Vamos ter que trocar o CD-ROM, fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Aí. Estamos de volta com 3-1. Nosso entrevistado hoje é sinônimo de cultura brasileira. Afinal, ele é escritor, poeta, biógrafo, jornalista, blogueiro, administrador cultural. Estamos falando de Afonso Romano de Santana.
Me ajudam nessa agradável tarefa de entrevistá-lo o diretor executivo da ONG Leia Brasil, Jason Prado, e o mestre e doutor em literatura pela PUC-Rio, Ricardo Oiticica. Como é que é essa vida de blogueiro? Quando o sujeito vai e manda um torpedo do Twitter, quando ele bota uma mensagem no Facebook, o que isso pode ter a ver com a literatura? No meu caso, especificamente, eu tenho tido uma experiência muito positiva. Você coloca um texto no seu blog e, um segundo depois, o seu leitor está te dizendo que recebeu aquela mensagem e está emitindo juízos. Ainda outro dia eu tinha que fazer uma conferência em Paraíba do Sul sobre estilo. O que é estilo hoje na sociedade pós-moderna? E eu botei no blog, tem que fazer uma conferência hoje sobre estilo, os problemas do estilo. O que vocês acham que é o estilo? O que é isso? Aí os leitores do blog mandaram uma quantidade de temas e sugestões e opiniões sobre a questão do estilo que eu pensei, eu posso abrir uma conferência lendo a opinião desses leitores. Uma espécie de survey, um apanhado geral. Então, você pode transformar um blog em uma coisa útil, não apenas numa conversa de família. E isso cai naquele assunto que eu tinha abordado anteriormente. Como transformar a tecnologia em algo... A tecnologia não é má. A utilização que nós fazemos da tecnologia é que pode ser equivocada. Agora, a propósito disso, quer dizer, há um impacto tremendo da tecnologia, da internet, para ser mais específico, das redes sociais, na vida das pessoas, no relacionamento das pessoas, na linguagem. Há, vamos dizer assim, uma superexposição. Há sucessos que ocorrem em questão de minutos. A pessoa posta alguma coisa, ela própria encenando uma situação ou falando alguma coisa, aquilo vira um fenômeno na rede do mundo inteiro. O que isso pode vir a ter com a literatura? Aí você tem razão, tem um problema aí curioso. Porque a internet, por outro lado, é o paraíso do ruído. Qualquer bobagem pode, de repente, criar um tsunami, uma onda, e na Polônia, no Vietnã, eles repetem uma coisa que surgiu aqui. Não é? Então, esse é o lado curioso. Agora, tem o outro lado que a gente tem que ver. Né? Tem uma coisa na internet que é também interessante, que ela veio substituir os blogs, os Facebook, veio substituir uma série de coisas que existiam antigamente. No colégio, antigamente, existia um livrinho no final do curso, cada um escrevia um poema dedicado ao seu colega. Né? Você carregava aquele livrinho e guardava. Hoje o Facebook resolve isso. O Facebook resolve o problema de conversa entre famílias. Grupos interessados em tais e tais assuntos se reúnem. Reencontros. Houve uma socialização muito grande. Agora, tem um problema, né? Que é a diferença entre o nada e o tudo. A literatura trata de coisas um pouco mais densas e permanentes. Né? Esses ruídos, esses cri-cris, esses blá-blás, são mais ou menos temporários. Os ruídos literários, eu senti falta na Flip 2012 da sua presença como, independentemente de credo literário, alguém que tem algo a dizer, e já disse, e continuará a fazê-lo sobre Drummond. Então, acho que nós temos agora aqui a oportunidade de você comentar um pouco sobre o objeto da sua tese, né, e o cronista a quem você substituiu no Jornal do Brasil. Que falta nos faz Drummond? Seria essa a pergunta? Isso, o Drummond é uma figuraça, né? Eu tive esse privilégio, né? Eu substituí como cronista, até mais, né? Desfilei na Mangueira quando ele foi tema da escola de samba em 87. E você até disse à época que o carnaval é a prova dos 9 do intelectual. Do intelectual brasileiro, né? E desfilar na comissão de frente da Mangueira me dispensa de ganhar o prêmio Nobel e vários outros prêmios que estão por aí. Né? E hoje em dia existe em relação ao Drummond uma coisa meio esquisita. A Flip é um pouco isso. Transformaram o Drummond em mercadoria, objeto de consumo. Até um certo desgaste, uma banalização nisso.
E a Flip é um pouco jogo de grupos literários, né? E grupos econômicos, etc. E realmente eu não fui lá. Afonso, você é um caso raríssimo de poeta, dirigente cultural, professor, foi diretor do Departamento de Letras da PUC, que não tem assim um emprego desses, aquelas boquinhas políticas, né? E vive, diga-se de passagem, assim, de uma maneira exemplar, dos seus direitos. O que a internet está fazendo com o direito autoral e como é que isso bate para você nesse cenário que você descreveu tão bem de internet? Eu gostaria até que a internet resolvesse esse problema, que eu pudesse ter um portal, um site, etc., e que isso me desse uma certa autonomia financeira. Ao invés de você pegar o seu arquivo todo e mandar para Casa Rui Barbosa, botar na Biblioteca Nacional, você disponibilizava isso no mundo inteiro, né, com patrocínio, etc., e era uma maneira de você está falando de posteridade, né? Criar um museu do século XXI. Você está falando de posteridade, mas eu queria assim, chegar um pouquinho antes na questão do direito, né? O Gil pegou e jogou o direito dele todo, abriu, mas ele faz show. O escritor faz o quê, né? O escritor não pode fazer isso, né? Eu faço muita conferência, mas também não dá para você viver só disso, né? Um show, acho que um artista pode cobrar 100, 200 mil. Uma conferência não é exatamente isso, né? Então, a questão dos direitos autorais, no caso do escritor, é necessário preservar isso. Aliás, é até uma coisa curiosa. Por que depois de 60 anos ou 40 anos, o direito autoral termina, né? Você, quando é fazendeiro, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto continua fazendeiro, não é isso? Sem dúvida. Outro dia eu estava vendo um programa sobre o Chico Buarque e ele falou que ele não se considerava um poeta, que ele era um letrista. Você, como um poeta consagrado, né, um poeta assim, indiscutível, como é que você vê essa definição dele? Por que ele não se considera um poeta? Ele é ou não é um poeta? Mas ele falou uma coisa muito sensata. Existe uma diferença entre você ser letrista e ser poeta. Quer dizer, todo mundo pode fazer uma boa letra, todo mundo pode fazer até um bom poema. Agora, fazer uma obra poética é um outro papo, né? Todo mundo pode escrever um romance, mas escrever uma obra, Dostoiévski, Balzac, Guimarães, é outro assunto. Então, poeta, no sentido rigoroso do termo, é como dizia o próprio Drummond, é a pessoa que se dedica a vida inteira a construir através da linguagem, ritmo, metáforas e figuras as mais variadas, organizar o seu universo simbólico em torno disso, né? E é uma operação complicada. O letrista não. O letrista é uma atividade que pode ser técnica, não necessariamente poética. Apesar de alguns letristas, alguns compositores como Caetano, o Chico, o Gil, às vezes, e alguns outros, terem excelentes poemas nas suas músicas. E a tendência a musicar poemas, que tem vários, né? Aqui tem vários casos, por exemplo, o Fagner canta o Ferreira Goulart, o Caetano canta o Mayakovsky. O que isso significa, assim, essa mistura para a poesia, essa aproximar? Porque mesmo a poesia marginal, ela está num nível de erudição, vamos dizer assim, que transcende o popular, né? A música popular e tal. O que significa essa mistura? Bom, essa mistura sempre houve, né? Na origem, existia uma arte só. A dança, a música, a poesia era uma coisa só. E quando você cita o caso do Fagner, eu tenho até o Fagner botou música num poema meu. Eu acho que essa simbiose, que é natural, entre a música e a poesia, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Alguns poemas do Drummond foram musicados, uns deram certo, outros não deram certo. Às vezes o poema já é tão forte que você, para construir uma música para aquele poema, você tem que ser uma música realmente muito genial, né? O texto já é muito forte. Aquele Mensagem do Fernando Pessoa tem 2 volumes. O primeiro é uma coisa muito bem feita. O segundo, aí você já sente alguma forçação de barra, né?
E até eu me lembro do Jobim. Embora seja muito bom também, mas não é a mesma coisa que foi. O Jobim uma vez me dizia que ele tinha pena do Drummond, porque uma pessoa podia assoviar qualquer música do Jobim no meio da rua, mas não podia assoviar, não podia cantar os poemas do Drummond. Crueldade isso? Não é? É uma diferença, realmente, de comunicação. Mas a poesia sempre foi uma coisa meio secreta, né? João Cabral lamentou a migração de Vinícius para a letra de música, dizendo que o Brasil perdia um grande poeta e ganhava um grande letrista. Não é? É isso aí. Mas Legião Urbana, quando fez Que País é Este?, possivelmente, apesar de já estar nas páginas, não só do Brasil, como há muito, essa indagação, provavelmente chegou aos ouvidos dele, como de nós, não é? Através de seu poema, porque houve, naquele momento, o eco desta questão nacional existencial. Não é? Mas vocês não chegaram a trocar nenhuma figurinha? Não tivemos nenhum contato direto, não. Aliás, essa frase, essa questão, que país é esse, é uma questão tão imemorial, né? Ela já estava em Zé de Alencar, já estava em Machado de Assis. E quando o Francelino Pereira cristalizou essa pergunta, e eu coloquei isso no livro, depois descobri que várias pessoas têm livros com esse título também. Quer dizer, nem a pergunta é minha, não é? A pergunta é ampla, geral e restrita e tem 500 anos. Agora, a maneira de colocar a pergunta, a maneira de tentar responder, é que é o desafio. Cada geração se pergunta que país é este. E cada geração dá a resposta possível a esse enigma, a esse dilema. Acho que essa pergunta ela é, vamos dizer assim, uma pergunta cuja resposta é civilizatória. A Hannah Arendt fala que o que vai distinguir o ser humano dos outros animais não é a reprodução biológica, nem o trabalho para se reproduzir fisicamente, né? É o agir e pensar politicamente. E que esse poema é uma expressão disso, né? Do poeta como tal, do intelectual, se agindo e pensando politicamente diante do seu país. Quer dizer, até que ponto essa pergunta precisa ser refeita permanentemente? E ao se fazer essa pergunta hoje, o que você diria como resposta? Primeiro, uma questão interessante. Quando eu fiz esse livro, aí nos anos 60 e 80, eu achava que era uma questão minha, pessoal, e achava que era uma questão brasileira. E quanto mais eu comecei a viajar pelo mundo, mais eu descobri que isso é uma questão russa, que isso é uma questão alemã, que isso é uma questão canadense, uma questão judaica. Todos os países se colocam essa questão. Todos os países passam por uma definição constante. Você imagina, dois exemplos. Como é que os Estados Unidos pode ter um preto na presidência? Você imagina isso há 30 anos atrás? 50 anos atrás? Só quem imaginou foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né? Imagina você pensar que tem uma ex-guerrilheira na presidência da República, a nossa Dilma. Quer dizer, houve uma modificação incrível. O Aniceto pensou nisso, o dia que ele fez um samba, uma mulher na presidência. Não é? Aliás, quase partideira. Eu fui professor no Colégio Estadual de Belo Horizonte e a Dilma era aluna lá. Ela escapou de ser minha aluna, ela estudava alguns anos um pouco mais abaixo. Se não teria sido minha aluna, minha responsabilidade teria sido maior. Não é? Como é que eu podia imaginar que entre aquelas meninas do Colégio Estadual ali estava a futura presidente? Como é que o torturador da Dilma podia pensar que essa menina vai ser presidente da República? Então, as coisas têm mudado de uma maneira alucinante. Nós temos que redefinir as nossas perguntas e as nossas respostas. Poeta, nós vamos ter que terminar. Nós agradecemos a participação do jornalista Jason Prado, do professor Ricardo Itzica e, é claro, do nosso convidado especial, o poeta Afonso Romano de Santana. Até a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil.